Meu nome é Mariana, eu estou no 10º período de Engenharia Química da Universidade Federal de Lavras e eu realizei este trabalho sob orientação da professora Suelen e colaboração do professor Irineu, ambos do Departamento de Engenharia Química da UFA. O trabalho tem como título Utilização da abordagem euleriana para avaliação da segregação em moinhos de bolas com revestimentos classificadores. Bem, os moinhos de bolas têm cilindros rotativos que promovem a sucessiva colisão de esferas que são responsáveis pela quebra progressiva de algum material. Para se atingir a fragmentação necessária, se usa um conjunto de bolas compostas por faixas distintas de diâmetro. No entanto, essa diferença de tamanho, de diâmetro, leva a um fenômeno denominado segregação. As partículas menores acabam preenchendo os espaços vazios que são criados pelas partículas maiores, migrando para um determinado núcleo chamado radial no centro do leito. Essa segregação denomina-se segregação radial. Além dela, há também a segregação axial, que é desejada, uma vez que através dela os corpos moedores maiores concentram-se no início do leito, quando a granulometria do material a ser moído é maior e os menores se concentram próximo à descarga. Para isso, alguns estudos mostram a necessidade de se utilizar alguns revestimentos chamados classificadores que atuam no auxílio da segregação dos materiais. Então, o trabalho teve como foco analisar os efeitos do uso desses revestimentos em tambores rotativos, no caso moinho, por meio de simulações computacionais em misturas com dois tamanhos de partícula. Os processos de mistura e de segregação no tambor foram analisados por meio da abordagem euleriana, utilizando a fluidodinâmica computacional, o CFD, por meio do software Fluent, da ANSYS. Para a construção do protótipo, no caso a geometria, utilizou-se as dimensões de um moinho de bolas com um diâmetro de 3,81 metros e um comprimento de 6 metros. A parte interna possui um revestimento classificador com as dimensões mostradas na figura 1. A geometria e a malha do moinho foram criadas no software Gambit, com a malha computacional 3D com 148.656 células. A geometria é mostrada na figura 2. O tambor está completamente na horizontal, sem entrada ou saída de partículas, completamente fechado. A velocidade de rotação é de 8,7 RPM, isso é, 30% da velocidade crítica do moinho. O método de volumes finitos foi usado para a resolução das equações de conservação e o algoritmo Simple foi utilizado para acoplar velocidade e pressão. Os fatores de relaxamento de momento e de fração de volume foram de 0,1 e de 0,5, respectivamente. Bem, começando então a analisar os fenômenos de mistura e de segregação com os revestimentos classificadores, na simulação chamada S1, a primeira, as partículas são colocadas no tambor de forma totalmente misturadas, de modo a observar se haveria ou não o fenômeno da segregação. Os resultados são mostrados na figura 3. O tempo de simulação foi de 10 minutos. Analisando a figura 3, é possível observar a segregação radial, isso é, o deslocamento das partículas menores para o centro, devido aos espaços vazios. A fase 2, o diâmetro das partículas é de 0,025 metros, e a fase 3, o diâmetro das partículas é de 0,050 metros. Na simulação S2, foi analisado o fenômeno de mistura das partículas para o moinho com revestimento classificador. O diâmetro das partículas foi o mesmo utilizado na simulação S1. Nessa simulação, as partículas começaram inicialmente de forma segregada, e são analisados resultados após
15 segundos. Foram mostrados na figura 4. A diferença no tempo de simulação entre as duas análises é explicada pelo modelo euleriano, porque ele trata as fases sólidas como fluida e acaba tendo uma difusão entre essas fases, porque elas acabam se misturando, dificultando a convergência da simulação S2 em relação à simulação S1. Porém, mesmo com esse tempo pequeno de 15 segundos, é possível observar que há uma mistura parcial das partículas na fronteira entre as duas simulações, no caso da S2, com os dois diâmetros de 0,025 e de 0,050 metros. Então, a gente concluiu que, a partir das simulações estudadas, pode-se afirmar a segregação radial de partículas de diferentes diâmetros colocadas misturadas em um tambor rotativo. A formação dessas ondas identificadas por meio das imagens na simulação S1 condizem com os resultados esperados na literatura. Na segunda parte do trabalho, a simulação S2, mesmo com um pouco tempo de simulação, que foi explicado pela difusão de fases das misturas, o revestimento classificador parece atuar de forma a impedir a mistura das partículas no tambor. Isso é, se a simulação continuasse rodando, provavelmente haveria uma mistura maior das partículas. Obrigado pela atenção.